Eu sou Luzimar Nascimento, tenho 55 anos, atualmente aposentada do Serviço Público Municipal e uma das fundadoras da Quadrilha Trombone. Meu nome é Anderson, 47 anos, sou técnico em informática e estou na Quadrilha Trombone desde o início também. Eu nasci aqui em Juiz de Fora, no bairro Ipiranga, e morei um tempo fora, em cidadezinha que chama Barroso. Ficamos fora uns 5 ou 6 anos só. E voltamos para o Ipiranga. Eu venho do Rio de Janeiro, de Belfor Roxo, mas eu moro no Sagrado desde os 2 anos de idade. Então, sempre na região aqui. Então, eu e meu ex-marido, a gente trabalhava na igreja São Pio X, com um grupo jovem, catequese. E meu ex-marido, ele é da Baixada, São João de Meriti, e de família nordestina. Na época, o padre Átila, que é o atual padre novamente, né? Ele também sendo do Rio. E vendo as quadrilhas de Juiz de Fora, né? Lá tinha quadrilha de criança, essas tradicionais. Ele deu a ideia da gente mudar a quadrilha com os jovens da igreja, fazer uma quadrilha diferente, igual era feita no Rio. A gente segue a história um pouco do Rio de Janeiro, com a quadrilha estilizada, né? E assim a gente começou, mas muito tímida. Primeiro ano, ainda como uma quadrilha muito tradicional. Segundo ano que a gente melhorou. E aí, depois de um tempo, mudou a quadrilha, né? Reinventamos a quadrilha, ela ficou um ano parada, eu acho, né, Anderson? E aí, a gente, um grupo de amigos, né, o Anderson tá nesse novo modelo, tivemos a ideia de realmente fazer uma quadrilha diferente. Então, eu acho que, assim, meio que a partir daí que realmente virou a Quadrilha Trombone, porque a gente também tinha um projeto de um jornal lá no bairro Ipiranga, que era o jornal Boca do Trombone, e nós associamos a quadrilha com o jornal. Esse grupo é da igreja do Ipiranga mesmo, era um grupo de crisma, que era presidido pela Luzimar, e o jornal, ele acabou, infelizmente, não fluindo por questões financeiras. A gente entregava gratuitamente 3.000 exemplares na comunidade, eram assuntos só relacionados à comunidade, financiado pelo comércio da comunidade. E aí, por questões financeiras, o jornal não conseguiu mais seguir, mas a Luzimar queria continuar com o grupo. Ela falou, vamos retomar o projeto da quadrilha. E o primeiro ano ainda dançamos como Quadrilha São Pio X, por causa do nome da igreja, mas como a coordenação, o pessoal que estava à frente era do jornal Trombone, o jornal chamava Jornal A Boca do Trombone. E aí a gente ficou Quadrilha Trombone e seguimos até então. Como Quadrilha São Pio X foi em junho de 95 e a Trombone foi em 97, mais ou menos. Isso. 97. E o jornal em 96, porque o jornal foi um ano, a quadrilha foi no ano seguinte. Durante muitos anos, a Quadrilha Trombone foi um refúgio para os jovens. Era o que os jovens tinham de diversão naquele período do ano. Então, eu acho que a gente teve um impacto muito grande como uma válvula de escape em um projeto cultural dentro do bairro que era muito carente. A gente juntava muitos jovens. Teve época que a gente juntou dois grupos de 20 casais, lembra disso? E a gente levava esses jovens para apresentar em vários lugares, nas cidades perto, né, bairros diferentes. Então, tinha muito da tecnologia que tem hoje, que hoje a gente tem dificuldade de reunir os jovens e adolescentes, né? Então, domingo à noite era o dia, sábado, domingos à noite eram os dias que os jovens tinham que fazer, que era ir pro ensaio da quadrilha e depois eram as apresentações da quadrilha. Era mais pra comunidade, não da comunidade. E isso também era impactante, porque a gente não só trazia um tema. Então, por exemplo, a gente apresentou o Mazzaropi pros jovens. A gente apresentou a cultura do Bumba Meu Boi pros jovens. A gente trazia também essa questão de não só escolher um tema, mas trabalhar com o tema com aquelas pessoas. Então, tinha um impacto realmente cultural além da dança. Até hoje a comunidade elogia, adora. Hoje a gente não tem esse apoio, né? Assim, e a gente acabou, pelo esvaziamento, a gente achou melhor afastar da Igreja Católica e virar uma coisa mais imparcial. Então a gente tentou levar para o centro da cidade, para as áreas culturais, mas a gente já não estava conseguindo esses jovens na igreja, mas fora também estava muito difícil, tá? Muito difícil. Não tem hoje incentivo nenhum. E a gente ficava um pouco refém também por usar o espaço da igreja pro padre da época, né? Porque se o padre ele fosse um padre mais festivo, alguma coisa, um apoio um pouco maior. Se fosse mais atraído, a gente tinha menos apoio. Então a gente ficava meio também refém de como a parte católica mesmo da comunidade estava naquele ano. Porque não é só a tradição da cultura da festa junina, das quadrilhas que estão acabando. Por exemplo, Folia de Reis, que era muito forte na nossa região, em todo bairro tinha sua própria Folia de Reis. Hoje você tem ali uma no Carrapatinho ali, resistente, e é o que tem, e cada vez você percebe
que vai se acabando. Então, as coisas que unia mesmo os moradores do bairro através da cultura, isso não tem mais. Então, não tem nenhum apoio mesmo, então acho difícil hoje a gente conseguir competir. E também, além disso, tem uma facilidade maior dos jovens irem até os grandes centros onde tem a cultura. Isso não existia. Então, era muito necessário levar essa cultura para os bairros, porque o bairro não tinha mesmo. Hoje, qualquer adolescente, além do fator internet, esse tipo de coisa, consegue ir até o centro para ir no teatro, consegue ir até o centro para poder participar de qualquer projeto cultural. É difícil falar na nossa época, né? Não tinha isso, principalmente porque as comunidades onde a gente mora são comunidades muito pobres. Até hoje são pobres, mas eram muito mais pobres. Então a gente vivia aqui em comunidades sem asfalto, sem, às vezes, água encanada. Então, uma cultura que não tinha mesmo. Então existia um clamor maior da comunidade por ter esses projetos. Hoje, talvez, o pessoal não perceba que faça falta, porque tem acesso a outras coisas. Eu acho que a modernidade, essa correria da vida, tira isso também, né? Porque, por exemplo, você tá falando da Folia de Reis, eu lembro também da nossa época, assim, muito grupos de teatro na nossa região. E não era só da igreja, não. Então, era sarau. Hoje em dia, não tem isso. Porque não é do interesse dos jovens atualmente. Então, na região, no bairro, se não for o órgão público, uma faculdade, alguma coisa, vir pra cá, montar daqui, eu não vejo essas possibilidades. Hoje em dia, tem os meninos que são influencers, né? Igual o Elias, tem a Comunitude, né? Que chama o jornal, que é muito interessante. Mas é só isso que a gente vê que tem, né? O projeto foi pioneiro na comunidade e eu acho que ele cumpriu o seu papel. Poderia até ter aberto mais portas para os outros projetos. Realmente foi uma novidade, não só no bairro Ipiranga, na região, em Juiz de Fora, né? Então, fica a minha admiração, felicidade de saber que a gente proporcionou essa diferença no bairro Ipiranga. Então, manter isso, eu acho que é importante. Para que não se perca a memória, a gente vem perdendo muita memória das nossas coisas. E eu falo que quem não reconhece passado não sabe como vai ser o futuro. Então a gente não pode deixar a cidade perder esses espaços, e são espaços que, isso é muito importante dizer, são espaços muito democráticos. Qualquer pessoa pode dançar quadrilha. A gente manter a cultura não elitizada na cidade é muito importante, porque senão ela passa a ter dono e aí a gente de comunidade não tem acesso. Então acho que é muito perigoso quando as comunidades vão perdendo esses seus processos culturais de resistência mesmo. E aí a gente passa só a consumir cultura que chega até a gente já enlatada, né? Então, eu acho muito importante esse processo de resistência, de tentar manter a cultura viva